Para você realmente ajudar ou ser ajudado, você precisa de um direcionamento, de um guia, e a abordagem terapêutica te traz isso. Fala pessoal, tudo bem com você? Aqui quem está falando é o psicólogo Dmitry Cunha, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a abordagem terapêutica. Você sabe o que isso significa? Você sabe o quanto isso influencia no tratamento de um paciente? Você sabe o quanto você, paciente, pode ser auxiliado por um terapeuta que tem um direcionamento através de uma abordagem psicológica? Fique até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre esse tema. Gostou do tema do vídeo? Já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Semanalmente nós temos conteúdo como esse, que quer promover em você, tirar dúvidas, quer trazer para você a possibilidade de você se desenvolver. A psicologia é uma das ciências da saúde que vem crescendo muito nesses últimos anos, principalmente através desse último tempo que nós passamos em relação à pandemia. Muitos transtornos emocionais foram desenvolvidos e vêm sendo ainda tratados após um processo pandêmico que nós de alguma forma ainda vivenciamos. O que é interessante é que a partir desse desenvolvimento nós quebramos alguns paradigmas em relação ao próprio tratamento mental, sobre a própria psicologia. Não só sobre a psicologia, mas também sobre outras ciências da saúde e da saúde mental, como também a própria medicina no sentido da psiquiatria e da neurologia. Isso é um acontecimento realmente muito significativo, porque a partir do momento em que você começa a olhar para a sua saúde mental, você está cuidando da sua saúde como um todo, e não só do seu corpo. Até porque não existe divisão nenhuma entre mente e corpo. Nosso tratamento, a nossa saúde, ela depende de um processo integral. Tudo que envolve a sua mente, a sua saúde mental, também envolve as doenças do seu corpo. E isso também de uma forma comunicativa, tanto do corpo para a mente como da mente para o corpo. Mas Dmitry, como a psicologia funciona? A psicologia é uma das ciências da saúde mental e ela está para explicar, modificar e alterar comportamentos realmente que fazem mal para a saúde, tanto emocional, mental, como a saúde do seu corpo como um todo. E aonde tem ser humano, tem psicologia. Nós sempre falamos que a psicologia está inserida em qualquer contexto, aonde você vivencia, desde o contexto profissional, o contexto familiar, o contexto escolar, independente da área, tem ali o desenvolvimento e a ciência da psicologia funcionando. Mas hoje, em especial, eu quero falar sobre uma área muito importante, que é a área da terapia, que vem crescendo muito nesses últimos tempos. O atendimento clínico terapêutico individual vem crescendo de uma forma exponencial, como eu disse anteriormente, muito pelos acontecimentos desses últimos anos. Isso é muito importante. Falando de terapia, falando realmente do tratamento terapêutico, eu vou frisar um ponto sobre a abordagem terapêutica. Eu quero que você, primeiro paciente, e depois eu vou falar com você, terapeuta, psicólogo, coach, até mesmo hipnoterapeuta, que trabalha com a psicologia ou vive a psicologia de alguma forma, até porque a gente é paciente e é terapeuta ao mesmo tempo, nós todos precisamos de terapia. Nós precisamos compreender que, primeiro, você, paciente, precisa entender qual abordagem terapêutica você deve escolher. E a abordagem terapêutica nada mais é do que a maneira com que as pessoas, o paciente, você como paciente, até mesmo o seu terapeuta, ele enxerga o processo como um todo. Ele enxerga a sua queixa, ele enxerga o futuro, ele enxerga o seu passado, ele enxerga você de uma maneira em que ele vai ter os dados da sua vida muito bem alocados, compreendendo exatamente qual passo a seguir ele deve dar dentro de um tratamento terapêutico. Por isso que é muito importante você, paciente, saber qual a abordagem terapêutica que o seu terapeuta trabalha, é um direito seu. E esse direito, ele te traz segurança, porque através desse conhecimento, você pode sim compreender quais são os passos e os próximos passos que serão dados dentro do seu processo. Existem diversas abordagens terapêuticas, e quando eu falo isso, não é que você vai lá questionar qual o seu terapeuta está usando. Você vai escolher qual o terapeuta, porque através da abordagem terapêutica nós compreendemos que há uma identificação entre você e a maneira com que aquele profissional trabalha. Se você não sabe a abordagem terapêutica, você não compreende o funcionamento da sua terapia, você não tem uma informação muito importante e daqui a um pouco você pode estar desanimado, não querendo mais fazer terapia, como muitos pacientes escrevem, não fez mais sentido aquele processo. Isso significa que a psicologia não pode te ajudar mais?
Claro que não. Quem sabe você precisa de um outro processo terapêutico com um outro olhar. E essas abordagens, elas podem ser a psicanálise, ela pode ser a terapia cognitivo-comportamental, ela pode ser a terapia comportamental, a histórico-cultural. São diversas abordagens que estão presentes aí para um tratamento. Então, a psicologia é muito rica. E essa riqueza faz com que você, paciente, possa desfrutar de um processo terapêutico sempre com o engajamento necessário para mudar a sua vida e conquistar a sua saúde mental. E agora falando para você, terapeuta, psicólogo, hipnoterapeuta, coaching, independente de qual fase ou qual modelo de atendimento terapêutico você tem, você precisa de um direcionamento. Se você não tem um GPS, se você não tem um direcionamento para onde seguir, aonde você vai chegar? Muitos terapeutas, eles se queixam por não terem uma base de qual técnica que eles vão usar na próxima sessão. Eles ficam angustiados, preocupados em conduzir desde a sessão até o processo terapêutico como um todo. Isso pode ser resolvido. Estude uma abordagem terapêutica, compreenda ela, entenda que, como acontece com os pacientes, você também é abraçado. Eu, por exemplo, fui abraçado pela terapia cognitivo-comportamental. Eu realmente vivencio isso desde o meu processo terapêutico como paciente, como também como terapeuta. Eu compreendo e entendo a vida de uma maneira que aquela abordagem, ou melhor, essa abordagem específica da terapia cognitivo-comportamental é que me fez sentido, é o que faz com que eu consiga não só viver a minha vida de uma maneira muito funcional, alcançando ou buscando diariamente a minha saúde mental, mas também faz com que eu atenda todos os meus pacientes de uma maneira muito segura, de uma maneira muito íntegra, condizente com aquilo que para mim faz sentido. Se o meu paciente talvez não faz sentido para ele, eu acolho ele e encaminho. Quem sabe ele pode fazer um processo muito mais funcional para a vida dele, se ele está dentro de uma abordagem que na vida dele, para a história dele e para o presente dele é o que faz mais sentido. Agora eu vou fazer um resumo do que nós falamos aqui hoje. Nós falamos sobre a importância de um direcionamento terapêutico, e esse direcionamento ele vem pela evolução da ciência psicológica, que vem tendo a sua ascensão agora, mas que vem de estudos de muito tempo, de muitas pessoas que dedicaram a sua vida para o desenvolvimento dessa ciência tão importante para o desenvolvimento da saúde, da sua saúde como um todo. E isso é muito importante tanto para você, paciente, quanto para você, terapeuta. Você precisa de um direcionamento, e essa ciência, a psicologia, ela pode te trazer isso através das abordagens terapêuticas. Você, paciente, vai se sentir muito mais feliz, condizente com um processo terapêutico que está te trazendo informações muito mais coerentes com a sua história de vida, que aloca a sua vida dentro de um padrão, dentro de um olhar desde a sua queixa até o seu presente e o seu futuro. E você, terapeuta, precisa desse GPS, você precisa desse direcionamento para se sentir seguro e direcionar a sua vida de um modo com que você possa atender os seus pacientes, promovendo saúde mental para eles. Eu agradeço a sua participação até o final do vídeo e até o próximo!